Olá, irmãos, nós vamos gravar mais esse vídeo e nós vamos falar aqui a respeito da lei da graça, né? Quer dizer, da lei do favor imerecido, que chamam de graça, não é isso? Vamos saber se o Velho Testamento foi pelo Salvador abolido ou se ainda está em vigor, não é isso? Porque há uma grande confusão da parte dos religiosos que a lei do Antigo Testamento, tanto a lei de Moisés como o Velho Testamento em si, os homens religiosos, as pessoas que são religiosas, que seguem as religiões, eles defendem que tem que obedecer ainda ordenanças do Velho Testamento, o qual foi pelo Salvador Yahushua abolido. O Velho Testamento foi abolido pelo Salvador, nosso Salvador espiritual, o Filho do Altíssimo. É dele que eu estou me referindo. Ele aboliu a lei de Moisés, aboliu todo o conteúdo do Velho Testamento, que nunca serviu para a salvação, o Velho Testamento, né? A salvação da alma, espiritualmente, do espírito. Não é isso? Então a lei que veio para o povo de Israel, esta lei, ela tinha um prazo de validade, ela era transitória. E quando chegou o tempo determinado pelo Altíssimo Criador do céu e da terra, então nasceu em Belém da Judéia o nosso Salvador Yahushua, que iria agora dar cumprimento a toda a lei de Moisés, a todo o Antigo Testamento. A lei de Moisés, profetas e os salmos, quer dizer, as profecias e os salmos que dele se referia, e também em todo o conteúdo do Velho Testamento. Não só o que estava escrito a respeito dele, mas também toda a lei em si. Não é isso? Então, alguns líderes religiosos, alguns pastores, que dizem que quer dizer que a lei teve um fim, então eu posso matar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Não, meu irmão. Quando a lei estava em vigor, você poderia matar, e a lei mandava matar. Quando você se converte ao Evangelho, aí você deixa de fazer isso. Entendeu? Quer ver a prova disto? A lei de Moisés está escrito assim, livro de Êxodo, capítulo 20, capítulo 21. Lá diz que se alguém quebrasse o seu dente, você deveria quebrar o dente daquela pessoa. Se furasse o seu olho, alguém também seria furado o seu olho. E se alguém matasse, deveria ser morto também. Poderia ser assassinado, quer dizer, era pena de morte. Está escrito na lei. Era mão por mão, era olho por olho, dente por dente, mão por mão, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento e, por fim, morte, vida por vida. Quer dizer, matou, morreu. Então não é por aí, meu amigo. Hoje o Salvador diz diferente, ensinou diferente, com toda a autoridade que ele tinha e tem e terá eternamente. Ele disse: eis que foi dito aos antigos, referindo-se ao que foi dito através da lei de Moisés aos antepassados. Não é isso? Isso é você ler e conferir. Eis que foi dito aos antigos, não é isso? Amarás o teu irmão e matarás, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, disse o nosso Salvador Yahushua, eu, porém, vos digo, se alguém vos fizer mal, faça o bem. Se alguém vos perseguir, ore por eles. Quer dizer, se alguém te ferir numa face, mostra-lhe também a outra. Quer dizer, se alguém te faz o mal, faça o bem. Está mostrando a outra face. Está mostrando a face do Salvador. O que você aprendeu do Salvador Yahushua, que assim procedeu, que assim fez. Então, a lei de Moisés e todo o conteúdo do Velho Testamento era transitória, era passageira essa situação. Então, existiam as profecias
a respeito do Salvador e Yahushua, e ele as cumpriu uma por uma. Só é você ler e ver. Ele cumpriu tudo por tudo. Então, hoje, para nós seguirmos, nós temos que seguir ao nosso Salvador, ao que ele nos ensinou. Certo? Então, mas o que vemos hoje não é isso. O que vemos hoje são religiões que nas religiões os homens, os seguidores, tanto os líderes religiosos como as pessoas que os seguem, que os dão ouvido, eles dizem e anunciam às vezes, falam que estão vivendo na linguagem deles na graça, que é o favor imerecido. Nós estamos pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Eles até citam o que está escrito, só que na prática deles, eles praticam outra coisa. Quer ver? Se você, ou eu, ou qualquer ser humano, fizer o bem para essas pessoas, eles te tratam aqui, como se diz, na palma da mão. Se você fizer algo que os desagrada, digamos assim, você passa a ser inimigos deles. Eles passam a orar para Deus te matar, eles passam a orar para Deus te humilhar, o Deus deles. Entende o que eu estou dizendo? Eles passam a te espraguejar de tudo quanto é sorte de mal. Entendeu assim? Então é assim que eles praticam. Quer dizer, o Salvador disse assim: se vocês amarem somente os que vos amam, o que vocês fazem demais com isso? Até os gentios, os que não conhecem ainda a Escritura, a palavra do nosso Pai Eterno, fazem o mesmo. E é assim que eles estão fazendo. Os que diz que são de Deus, na linguagem deles, entende? Ou seja, e vou mais além ainda, até sem você fazer mal nenhum a eles, nada que os desagrada, sem você ofender eles ainda te odeiam. Só é você fazer que nem Paulo fez, que nem eu e que nem muitos outros têm feito. Alguns outros têm feito. Só é apresentar o entendimento correto das Escrituras. Paulo disse assim, está escrito. Eu vou ler aqui. Gálatas, vamos ver se eu encontro aqui por que eles tiveram Paulo por inimigo, né? Gálatas capítulo 4, não me falha aqui a memória. Gálatas capítulo 4. É isso mesmo, verso 16. Paulo disse: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Está aí. Porque Paulo disse a verdade das Escrituras. Paulo apresentou as boas novas de salvação para a igreja aos Gálatas, o grupo de irmãos que estava na Galácia. Entende? Que eles queriam viver querendo cumprir coisas da lei do Antigo Testamento. E Paulo aplicou o entendimento correto das Escrituras, quer dizer, do Evangelho, das boas novas de salvação. Correto? Que a lei não é para ninguém obedecer hoje, porque ela já foi, pelo Salvador, abolida. E quem está debaixo da lei está debaixo da maldição, porque está escrito no próprio livro da lei, disse Paulo aqui aos Gálatas: maldito é todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para as cumprir, para as praticar, obedecer todas as coisas que está escrito no livro da lei. Era, não é mais, era assim a lei. Se tropeçasse e fizesse todos os pontos e tropeçasse num só ponto, era como se não tivesse praticado nenhum ponto da lei, obedecido nada da lei. É assim que Tiago, o apóstolo, nos mostra na sua carta, como está escrito. Você entendeu, meu amigo, meu amado irmão que está assistindo este vídeo nesta hora? Então, irmãos, nisto nós vemos hoje em dia, nos dias atuais, nesse presente século, que se você estiver de comum acordo com eles, com o sistema religioso, com os líderes religiosos, com os protestantes do segmento evangélico protestante, eles te tratam na palma da mão, como se diz, com todo carinho, com todo falso amor que eles lá dizem ter o amor do Criador, que não é. Certo? Então, quando você
entende algo da Escritura correto que eles não aceitam e não entendem, ainda sendo verdade, ainda que seja a verdade, eles passam a te detestar. Eles estão debaixo da lei e não da graça, não do favor imerecido, não na nova dispensação, não na nova e eterna aliança feita e consagrada com o sangue do nosso Salvador e Augusto. Então, eles dizem que estão debaixo do favor imerecido, só que praticam a lei de Moisés em alguns aspectos, como estamos falando. Então, amados irmãos, sendo assim, nós precisamos saber o que é uma coisa e o que é outra coisa. E nós não podemos dizer uma coisa e viver outra. Nós não podemos falar de um jeito e praticarmos de outro. Ou nós falamos e praticamos, ou nos calamos. De uma outra coisa. Senão seremos encontrados, chamados, repreendidos pelo Salvador. E ele chama aquelas pessoas que assim procedem de hipócrita. Ele disse: praticai e fazei tudo quanto esses líderes lá da época da antiga aliança falam, mas não façam o que eles fazem, pois eles dizem e não fazem. Eles dizem: devemos amar irmãos uns aos outros, mas eles não amam ninguém. Irmãos, devemos perdoar, irmãos. Jesus nos ensinou que devemos perdoar, irmão, uns aos outros. Se alguém te bater numa face, irmão, mostra-lhe a outra, irmão. Este é o sermão deles nas igrejas, nos templos. Só que no dia a dia é outra coisa diferente. Eu que o diga, eu que estou falando, eu que o diga isso. Porque é assim que eu vi, que eu testemunhei, que estou testemunhando aqui neste momento. Que realmente, se você não estiver concordando com tudo lá que eles ensinam, você se torna inimigos deles. Inimigo desse povo, meu amigo, eles tratam de mal a pior. Eles te rebaixam, eles te caluniam, eles te perseguem, eles te odeiam. Se alguém quiser dar ouvido ao que você está falando, eles vão lá e falam um monte de mentira a seu respeito. Eles te difamam, eles te destroem. Eles destroem o templo do Altíssimo, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Se alguém destruir o templo do Altíssimo, o Altíssimo também o destruirá. Alguém ficou, outra pessoa de fora. Não é você próprio se destruir a si próprio. Não está se referindo. Não estou dizendo que é certo se destruir a si próprio. Entenda o que eu estou dizendo. Estou dizendo que em Coríntios, o texto diz: se alguém é outra pessoa. Quer dizer, uma pessoa é templo e morada do Altíssimo. Aí eu vou apedrejar aquela pessoa com calúnias, com mentiras, com perseguições, com tanta depravação, contrário ao templo do Altíssimo, que é aquela pessoa. Então eu sou esse alguém. E estou destruindo o templo do Altíssimo, que é aquela pessoa. É assim que eu li, assim que está escrito. E não é recomendável que se procede, que ninguém proceda dessa maneira. Porque a promessa do Altíssimo é realmente de destruição também para quem fizer dessa maneira. Porque nós não podemos destruir uns aos outros. Nós não podemos nos vingar de nós mesmos uns aos outros. Nós não podemos, irmãos, pagar mal com o mal. Não foi assim que o Salvador ensinou. Mas se nós não podemos, quer dizer que o Altíssimo pode? Ele pode. Ele pode, porque está escrito: minha é a vingança. E há até muitas e muitas pessoas que não compreendem o entendimento do Altíssimo, não conhecem o Criador do céu e da terra e do mar e de todas as coisas que neles existem, e dizem que na linguagem deles Deus não é vingativo. É o contrário, meu irmão. É o contrário. Carta de Paulo aos Hebreus está escrito desta maneira. Deixa-me ler aqui nesse finalzinho desse primeiro vídeo. E nós vamos prosseguir no segundo vídeo ainda falando sobre estes mesmos assuntos. Hebreus capítulo 10, versículo 30 por diante. Ora, nós conhecemos aquele que disse: minha
é a vingança, eu retribuirei. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Criador vivo. Prosseguimos nesse segundo vídeo.